Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido para você, principalmente porque ela é parte de uma playlist, né? Então essas aulas são parte de playlists no meu canal. É, então elas são parte de um processo contínuo de explicações. Então talvez valha a pena você assistir os vídeos dessa playlist na ordem para que faça mais sentido. Se você estiver vendo na ordem, pô, valeu, obrigadão por assistir na ordem, tá? É, a gente está começando o processo de criação de assets para cenário, e aí tem um pensamento sobre criação de cenários que eu gosto de ter. De novo, não é uma regra, tá? O que eu vou falar não é uma regra, mas é uma espécie de motor de pensamento sobre a criação de assets, né, para cenário. Então, para criar esses assets, eu vou tentar produzir alguma coisa aqui, vamos ver se eu consigo produzir enquanto eu falo. É, a gente vai usar de algumas artimanhas, assim, tá? Então, eu vou começar com GIMP, porque um dos jeitos de criar com uma certa velocidade, é, é, um cenário principalmente para game jam, prototipagem, seja, para tirar a ideia do papel, é você trabalhar não só com uma ideia de módulos, mas trabalhar com um pensamento específico sobre módulos. Então, eu vou criar aqui uma textura de 1024 por 1024, talvez. 1024 por 1024 acho que tá bom. Né? Vou criar uma imagem, tá? Então eu estou no GIMP. Né? Se vocês tiverem qualquer programa de imagem, deve servir. Né? Mas eu pedi um arquivo novo no GIMP e eu estou fazendo ele com 1024 por 1024. Tá? Então isso está me dando uma imagem quadrada. Tá? Imagens quadradas com múltiplos de 8 são muito boas para o computador. Né? O computador ele trabalha bem com a potência de 2. Né? Então, se a gente procurar aqui fazer no computador coisas que tem. Nossa, esse pincel tá grande, viu? Esse pincel tá grande. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pencil Tool. Deixa eu pegar um paintbrush aí. Prefiro. Se é coisa que tem 8 pixels, 16 pixels, 32 pixels, né? 64 pixels, 128, 256, 512 e 1024, né? Opa, 1024. Tá lindo, né? Pessoa caprichada. Isso é bom para o recorte digital de tamanho. Se você faz uma coisa com 17 pixels, o computador vai criar um bloco de 32 para cortar para 17. Então ele sempre vai criar um bloco a mais para poder fazer isso. Então se eu criar uma imagem de 1025 pixels, o computador vai projetar um espaço de armazenamento de 2048 para voltar para isso. Então não é muito otimizado trabalhar com valores fora disso. Tá? Eu estou fazendo uma imagem de 1024 por 1024 para criar um atlas de textura. Tá? Um atlas de textura. Ou seja, eu não sei se eu consigo fazer isso a tempo. Eu já tenho um exemplo meio pronto, que eu inclusive mostrei na aula passada para a turma. Então, se você estiver vendo os vídeos, olhar os vídeos da semana passada, né? A aula passada não é a última aula, mas a aula da semana passada. Aula de apresentação do curso e aula de Snap. Eu mostrei um cenário feito a partir de uma textura de um Atlas. Então, eu estou tentando refazer isso. Eu não sei se eu consigo no tempo de aula, mas eu espero que dê pelo menos para explicar o raciocínio por trás da coisa. Então, é um Atlas de textura. Qual que é o barato aqui da nossa vida? Eu sei que já existe. Eu sou uma pessoa do passado. Eu sei que já existe hoje em dia jogos em 4K, né?
E 4K vai me dar 2160 pixels de altura, né? O que isso representa para mim em termos de preparação de textura? Ou seja, eu estou começando meu modelo pela textura, sabendo que um 4K ele faz 2160, significa que uma textura minha para preencher a tela, ou seja, uma textura que eu vou chegar perto dela para ver detalhes dela, ou seja, eu quero realmente olhar para essa textura, ela vai ter 2048 pixels de altura. E não precisa ter mais do que isso, né? Então, se eu pensar na minha tela de 4K, uma textura, né? Vamos pensar um close de um personagem, né? Ou um close de um acessório. Vamos pensar uma arma, né? Um FPS, né? Que você está vendo tipo uma metralhadora, né? Com os cartuchos de tiro, né? Você está vendo uma coisa muito preenchida. Talvez a textura dessa arma tenha que ter 2048 porque ela preenche muito a tela e ela está muito próxima da, da, da visão do player. Então talvez essa textura tenha que ter 2048. Mas se você está fazendo Full HD, né, se você não estiver fazendo 4K, se estiver fazendo uma coisa que é Full HD, já cai de 2160 para 1080. Então quer dizer que minha textura vertical maior vai ter 1024 pixels de altura. Ou seja, eu não preciso mais do que isso para preencher essa tela. Não compensa fazer 1080, por quê? Porque o computador vai desenhar 2048 para cortar de volta para 1080. Então é melhor eu. E vocês vão ver que na verdade o computador ele trabalha bem com essas aproximações. A gente não precisa ser preciso pixel a pixel, a gente não precisa ter precisão de pixel para essas texturas. E o que isso representa para o meu Atlas? Né? E o que isso representa para o meu Atlas? Isso quer dizer que num espaço de 1024 eu posso colocar várias texturas de elementos que não preencham a tela, né? Então, se eu estiver fazendo um jogo, se eu estiver fazendo um jogo, eu tenho um cenário aqui. Deixa eu abrir aqui um cenário. Deixa eu vir aqui na minha pastinha do usuário. O Dan. E vamos pegar talvez esse aqui, né? Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos tirar os overlays. E vamos pensar que eu estou criando um cenário que tem esse design aqui. Esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui, essa cortina, esse elemento, se eu não vou chegar perto dela, né? Se eu não vou chegar perto dela, ou se ela for feita de segmentos, né? Se ela for feita de pedaços, eu não preciso que ela tenha 1024 de altura. Talvez eu precise só de um quadradinho de 128 e repetir essa imagem para poder fazer a textura de um objeto inteiro. Então, talvez, deixa eu voltar com meus overlays aqui, né? Talvez o que eu precise para texturizar um elemento desses seja um quadrado, às vezes vamos pensar isso aqui, né? Que repete várias vezes, e um quadrado desse que repete várias vezes. Então eu vou ter essa textura e essa versão da textura, ambas com talvez 32 ou 64 pixels, porque é esse tamanho que ele está ocupando de tela, né? Se eu for fazer, por exemplo, a textura desses quadros aqui, ó, se eu nunca vou chegar perto deles, ou seja, se esse é o tamanho máximo desse quadro em cena, talvez com 128 eu já consiga. Mas se eu vou dar um zoom e eu preciso que a pessoa veja, vamos supor que esse quadro ele é gameplay, e eu tenho que a câmera precisa chegar aqui, ou seja, eu preciso dar um zoom e eu preciso ver lá um número que é um código. Então, essa textura já tem que combinar em altura, em detalhe, né? Então, isso vai me ajudar a definir o que eu realmente preciso de textura. E se meu cenário é bem repetitivo, né, ou seja, ele é bem repetitivo, talvez eu consiga fazer essas texturas em um processo já modular. Ou seja, talvez o meu processo de pensar texturas ele já possa ser dividido em segmentos que não preenchem a tela
e que consideram essa repetição de conteúdo, ou seja, que elas consideram que exista um conteúdo que ele é mais ou menos semelhante e que ele vai repetindo no decorrer do cenário, e que eu possa começar por essa repetição na hora de fazer um cenário. Então, isso quer dizer que no espaço de 1024 por 1024, eu posso colocar 16 texturas de 256 por 256. Ou seja, texturas que eu posso repetir para fazer o preenchimento de tela, né? Então, vamos trabalhar com essa lógica aqui, né? Vamos trabalhar com vamos trabalhar com essa lógica de que eu tenho um espaço de textura de 1024 por 1024 e que eu vou fazer texturas que eu sei que elas têm uma repetição, e que elas não precisam ser gigantes. Ou seja, elas não precisam ser enormes, elas podem ser pequenas, tá? Para fazer isso, eu estou usando o GIMP, eu vou usar algumas coisas que o GIMP me dá de recurso. De novo, todos os softwares de imagem costumam ter isso, mas estou usando o GIMP. O GIMP é gratuito, open source, e eu uso ele profissionalmente já tem, sei lá, uns 20 anos. Então ele nunca me deixou na mão. Então ele é o meu software de vício, talvez. Enfim, eu vou usar alguns recursos dele. Um dos recursos que eu tenho aqui no GIMP eu tenho um grid que já está configurado para dividir aqui em 16. Ó. Então, se eu vier aqui na minha imagem, né, eu pedir para configurar o grid, eu posso pedir que esse grid já tenha a medida da minha textura. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer textura de 128 por 128, eu posso fazer o quê? Umas 32 texturas de 128 por 128. Se eu quiser fazer menos texturas, vamos pôr assim 512 por 512. Eu posso dividir. E eu posso mudar esse grid a hora que eu quiser. Né? Ou seja, eu posso fazer isso a hora que eu quiser para poder criar a minha textura. Então, na hora que eu for desenhar, ou pintar, ou colar, ou até fazer uma montagem de uma textura, eu posso usar isso aqui como referência. Como eu estou só prototipando uma ideia, eu não preciso fazer nada finalizado agora. Isso aqui eu vou desenhar algumas coisas como conceito e torcer para que seja bastante para quem está assistindo entenda. Tá? Mas aqui eu tenho esse grid aqui. Se eu for desenhar nesse grid, eu tenho que ficar atento para ver se na minha edição, se o Snap to Grid está ligado, porque se o Snap to Grid estiver ligado, a minha linha vai bater no grid e ela vai grudar no grid. Ou seja, é como se fosse um snap do GIMP. Tá? E eu não quero isso, porque eu quero só desenhar de boa. Então, eu quero... isso é em View. Eu quero deixar o Snap desligado. Tá? Então, as coisas que eu estou trabalhando até agora, elas estão no menu View. Eu tenho como mostrar o grid ou esconder o grid. Eu tenho como fazer aderências no grid ou nos guias. Tá? Então, isso é uma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Tá? A próxima coisa que eu vou fazer é criar uma camada. Então, o meu GIMP ele está ordenado talvez de uma forma estranha, né? Mas os menus todos eles ficam em Windows, tá? Então todo menu que eu estiver usando ele vai estar em Windows e você pode pôr ele aonde você quiser. O menu que eu vou usar agora é o de Layers, que está aqui nesse canto. Então eu estou usando o menu de Layers. Eu vou colocar um layer novo aqui, transparente. E eu vou pintar aqui uma textura tile. Pintar não, né? Eu vou desenhar um rabisco, tá, gente? Eu falo pintar, parece que eu vou fazer essa super arte de time-lapse que a gente vê online. Não, eu vou fazer um rabisco, que seja o que Deus quiser, né? Textura tile. Né? E eu vou fazer, tipo assim, cada textura tile numa camada, tá? Um outro macete que eu vou usar aqui, ó, é usar uma janela, que é a janela de pintura simétrica. Tá? Essa pintura simétrica vai garantir que o que eu estou desenhando encaixa nas laterais.
o que eu estou pintando encaixa nas laterais. Então eu vou pedir uma pintura simétrica. Essa pintura simétrica eu vou pedir do tipo tiling. Então eu estou usando uma pintura do tipo tiling. Então vocês vão ver que ele já está repetindo. Ó. E eu vou pedir que essa textura tile ela tenha o tamanho de 256, que é um quadrado desses aqui. Ó. Né? Então eu vou vir aqui e vou falar assim, faz um tile para mim de 256. Então eu vou entrar aqui com a digitação, fica mais fácil. 256 por 256. E agora na hora que eu fizer um desenho, ele vai estar encaixando bonitinho assim, ó. Então, toda linha que eu fizer, ela vai emendar na próxima, tá? Então, isso é a ferramenta de simetria sendo usada para fazer a minha textura repetitiva, né? No final, eu só preciso de um quadradinho desses, mas na hora de desenhar, a gente pode usar todos os quadradinhos, né? E aqui que começa a minha louca teoria sobre design modular e de level design, essas coisas, que é o que, como eu começo esse desenho e do que eu faço essas coisas, tá? A primeira parte para se fazer numa produção de cenário para jogo, de novo, a primeira parte não é regra, tá, gente? Isso é um jeito de pensar. A primeira parte que eu posso pensar em fazer num jogo são os espaços, né? Eu posso começar o meu jogo pensando nos espaços, não nos itens, nem nos detalhes de cena, mas em qual espaço eu estou navegando. E esse espaço ele vai ser delimitado por chão, por céu, por parede. Então, essa limitação do espaço é um bom jeito de começar. Falar assim, tá, beleza. O que limita o meu personagem? Chão é um bom jeito de começar a produção de um cenário. Tipo, até onde ele desce, né? De onde é que ele não passa. Então, chão é um bom jeito de começar. Paredes também. Se o seu cenário é interno, parede é um bom jeito de começar a pensar o seu cenário. Então, o que eu tenho de chão, o que eu tenho de parede, o que eu tenho de teto, né? Então, qual que é o espaço fechado? Nem sempre eu preciso de teto. Jogos isométricos, por exemplo, eles podem ter paredes e chão sem ter o teto. Esse espaço não é acessível para o player e o player está enclausurado nesse espaço mesmo sem ter um teto para bloquear a passagem dele. Tá? Em espaços orgânicos, não é muito diferente. Tá? Em espaços orgânicos, eu posso ter. Deixa eu criar aqui uma coleção nova, talvez. Uma coleção nova. Vamos habilitar essas aqui. Vamos criar um plano aqui. De novo, eu estou usando o Blender, mas várias dessas coisas podem ser feitas inclusive na própria Unity. Tá? Ele tem um Persona no fundo, vocês sabem que eu sou fã. Né? Essa aula em algum momento virá aula de Persona. Vamos pôr 100, 100. Beleza. E vamos pegar aqui o Proportional Editing com Smooth. Então, por exemplo, quando eu faço um cenário, né, eu falo assim, não, aqui é uma montanha, né? Aqui é um vale, sabe? Vamos pôr um randômico aqui só para ficar com cara de terrenão, assim. Deixa eu tirar aqui algumas visões que estão ligadas aqui. Deixa eu tirar o meu Group Weights. Deixa eu colocar isso no estúdio com as cavidades. E vamos puxar aqui alguma coisa. Então, quando eu faço, por exemplo, um cenário, tipo, essa montanha, ela. Deixa eu dar um shade smooth aqui. Shade smooth. Tipo, essa montanha é um limite, sabe?
ela é um limite, o player não passa dessa montanha, então ela é uma parede. Ela é como uma parede, sabe? Vai ter uma floresta aqui, vão ter árvores, e vai ter uma floresta aqui, e ele não passa dessa floresta, isso é outra parede. Vai ter o mar pra cá, e vai ter um lugar no horizonte de onde ele não passa, então talvez tenha uma parede invisível aqui. Mas o mar é uma textura que eu vou precisar para limitar ele. A pedra da montanha é uma textura que eu vou precisar para limitar ele. A grama e a terra do chão é uma textura que eu vou precisar para limitar ele. Os troncos e as copas é uma textura que eu vou precisar para limitar ele. Né? Então, existe, né? Então, se ele está preso aqui, se é um lago, né? Eu estou vendo a beirada disso. Existe um limite que talvez ele não seja tão óbvio quanto uma parede, mas o comportamento é igual. Não é tão comum, existe a possibilidade, não é tão comum que você dê para o player um cenário que seja realmente infinito, que seja de fato infinito. Né? Se você pensar no Infinite Runner, ele tem pouca coisa de infinito, na verdade. Ele é um corredor e ele é uma repetição de assets. Então ele é muito finito, na verdade. Uma das coisas mais finitas que a gente tem no jogo é o, 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 o Infinite Runner. Ele é super limitado. Né? O player ele, geralmente está preso num corredor, né? Ele não vai nem pra ele não vai nem pro lado, sabe? Ele nem passa pela montanha. Você fala assim, você vai correr aqui, malandro. E boa sorte, né? Te põe no trilho do trem e vai embora. E isso aqui vira paisagem, né? Numa dungeon é muito óbvio, né? Numa dungeon os seus limites são as paredes, as portas, né? Tipo, as grades. Então fica bem óbvio aonde estão os limites, né? E pensar nesses limites é, 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 é um bom jeito de começar a produzir essa textura. Então, se eu fosse pensar na minha textura, o que eu tenho de chão? Eu vou desligar aqui por enquanto essa simetria aqui, né? Então, o que eu tenho de chão? O que eu tenho de parede? O que eu tenho de porta? Sabe? Então, se a gente pensar numa dungeon a grosso modo, que tipo de chão que eu tenho, que tipo de parede que eu tenho, que tipo de porta que eu tenho. Então, esse aqui é o básico da dungeon. Tem janela na dungeon? Bom, vai dar pro nada, né? Mas. é, 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 Ou seja, eu já tenho aqui três categorias de espaço. Eu vou pensar aqui em teto também, talvez. Vou pensar em teto. Se você estiver fazendo um FPS, por exemplo. E isso são os primeiros limites que eu estou criando para minha dungeon, né? Ou seja, eu estou criando essas categorias, assim. Tipo, eu tenho chão, tenho parede, tenho porta, né? Então, isso já me ajuda a pensar no que eu vou desenhar de textura, né? Então, deixa eu fazer um tile aqui e vamos fazer um chão, né? E aí tá, e como é que desenha, como é que escolhe e desenha o chão? Eu tô gostando de pensar numa coisa, quando eu falo minha louca teoria, eu tô pensando numa regra de três. E vocês vão ver eu repetindo isso no decorrer do semestre. Uma regra de três na hora de criar as coisas, sabe? Então, por exemplo, na hora de fazer chão, pensar em três variações, sabe? O que é um chão novo, o que é um chão velho, o que é um chão quebrado, por exemplo. Então, eu vou fazer uma versão nova, uma versão velha e uma versão quebrada. E aí eu tenho variação. Ou então eu vou fazer uma versão que é o chão natural, né? Um chão que é tipo artificial, mas ele é pobre, ou seja, ele é tipo materiais não nobres e um chão de material nobres, né? Então isso me ajuda a pensar tipo assim, o que eu tenho que criar de conteúdo? Eu vou fazer uma dungeon, então o que eu posso pensar em termos de chão? Vai ter chão de três tipos, né? Então vamos pensar em três tipos. Então eu posso ter, por exemplo, é, 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 a pedra, o ladrilho e o ladrilho decorado, por exemplo, né? Então se a gente fosse pensar é,
aqui no meu tile, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer um chão que é aquelas pedrinhas, né? Tipo, aqui eu não fiz completinho porque eu tinha que desenhar no meio, né? Vamos desenhar no meio, fica melhor quando você desenha no meio. Fazer umas pedrinhas assim, ó. Então, isso aqui é uma de três, né? Então, isso aqui é uma de três, né? Deixa eu colocar uns. Pintar isso aqui. Será que eu pinto esse negócio? Pintar esse negócio. Vamos pintar esse negócio. Vamos jogar uma massa de tinta aqui. Eu tenho um marcadorzão aqui. Deixa eu jogar um. Deixa eu jogar uma mancha aqui qualquer. Só pra não ficar, tipo, no fundo branco ali. E aí vamos pegar um outro tom aqui só pra. Isso é só pra não ficar totalmente no branco, tá, gente? Isso não é. Eu não quero fazer nada muito elaborado, não. Esses pincéis são pincéis um pouco mais chiquezinhos, assim, eu acho, de visual. Eu acho que dá pra fazer, na verdade, um pouquinho mais escurinho aqui, ó. Tchau, 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 tchau. E vamos fazer um pouquinho mais azulado aqui. É. Então, é, isso aqui é uma variação, ou seja, isso é um tile, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu posso preencher uma área com ele, certo? E aí, eu vou pensar em três variações desse cara. Então, eu vou desligar aqui o meu tile por enquanto, né? É, Então, assim, eu posso vir aqui e criar uma camada por cima aqui desse sujeito aqui que vai fazer uma variação diferente, ou seja, uma variação que tem uma pedra diferente, uma variação que tenha né? Ou seja, contanto que eu não afete as laterais, contanto que eu não afete as laterais, eu posso redesenhar isso aqui que tipo, continua sendo tile. Eu posso inclusive fazer um novo tile aqui, ou duplicar essa linha para fazer uma variação, né? Então, realmente, isso me importa pouco. Assim, se eu vou, por exemplo, duplicar esse cara, se eu vou duplicar esse cara aqui, e aí eu vou apagar o miolo e fazer uma variação disso aqui que não afeta as laterais, ou seja, eu estou apagando só o miolo. E aí eu venho com o meu brush aqui, e aí eu vou fazer uma variação que, sei lá, né, se vai ficar tão diferente assim, né? E aqui eu vou fazer talvez um rachadão, assim, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a camada de pintura, né? Eu vou duplicar ela aqui. Vou duplicar ela aqui e eu vou tratar essa cor pensando que eu estou tratando só o miolo, né? Então deixa eu pegar de novo aquele meu brush de pintura aqui, ó. E vou criar uma variação aqui que, de novo, eu só estou afetando o miolo porque eu não estou querendo perder esse encaixe e quero que uma variação encaixe na outra, né? Ou seja, essa variação aqui vai encaixar nessa daqui, ó. Então eu já tenho duas, né? Eu vou fazer uma terceira. Vou fazer uma terceira. Vamos duplicar esse cara aqui. Eu vou apagar esse meio aqui, ó. Vou apagar.
nesse meio. Estou usando essa borracha, tem uma borracha melhor aqui que é a Hards. É uma borracha que é mais durinha. Tá. E aí, de novo, eu posso apagar isso aqui não está na beirada, eu posso apagar esse pontinho. Eu só não quero afetar o que está na beirada. Só não quero, tipo, afetar as linhas aqui. E aí, paintbrush. Aqui eu vou fazer um negócio que é tipo, sei lá, um baixo relevo, assim, né? Tipo E aí eu vou fazer um trincado, assim, um trincado diferente. Vamos colocar mais sujeira nesse aqui, né? Então, essa aqui tem uma textura um pouco diferente. Mesma coisa, eu vou duplicar esse cara aqui. E vou pintar de novo. Usando esse pincel que eu tô gostando dele aqui, né? Então, e de novo, sem afetar demais as laterais, né? Tipo, eu vou bater aqui a textura no meio. E vamos pegar uma cor mais clarinha para essa pedra aqui, vamos fazer ela bem clarona assim. Tipo. Eu não tô fazendo, isso não é uma aula de pintura, tá, gente? Isso aqui é só processo, tá? Pintura. Então eu tenho agora três tiles diferentes. Três tiles diferentes. Variação 1, variação 2 e variação 3. E eles encaixam entre si. Ou seja, isso já é modular. Né? Porque eu estou trabalhando com. Eu criei um design de extremidades, então quer dizer que agora eu posso fazer variações desse chão. Né? Ou seja, eu já posso modelar o chão dessa textura. Né? Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou combinar essas camadas, não precisa, posso fazer essa. Tem 1 milhão de jeitos de fazer isso, mas eu vou dar um merge down aqui em cada uma delas. Tá? Lembrando que existem outros recursos para poder fazer máscara, fazer separação, mas eu posso pintar por cima, então não tem muita necessidade de ficar também achando que tudo vai ser editado para sempre. Essa textura aqui, eu vou chamar ela por enquanto de piso versão 1. Versão 2 e versão 3. Certo? E cada uma delas eu vou cortar para que seja só um quadradinho. Porque ela eu não preciso dela gigante. Ou seja, eu posso vir aqui e cortar elas para que cada uma delas fique do tamanho de um tile. Então vou começar com essa daqui, né? Vou começar com essa textura. Eu tô achando que rola uma... tá certinho, tá certinho. Então eu vou voltar no meu view, eu vou pedir o snap to grid, para quando eu fizer a minha seleção retangular, né, para quando eu vier usando minha seleção retangular aqui, ó, ela grudar e eu saber que eu estou cortando certinho 256. Vou inverter minha seleção, então vou select, inverte, e apagar o excesso. Vou fazer isso aqui também com essa daqui, ó. Grudar nas laterais, select, inverte, tirar o excesso. Vamos ver o encaixe? Olha que legal. E vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó, que é a camada piso versão 3. Estou grudando aqui, invertendo a seleção e apagando. Então agora eu posso distribuir esses pisos no meu modelo para fazer assim, eu vou fazer uma base de caminho. Tá? Posso fazer a mesma coisa com paredes, né? Ou seja, eu posso vir fazendo a mesma coisa com paredes, fazer tipo 3 variações de uma parede. Né? Fazer um tijolinho, alguma coisa assim. Então,
Acho que eu vou fazer, né? Acho que não custa. Eu vou pegar aquele brush de desenho, né? Vou criar uma camada nova aqui, ó. E eu tô com o meu tiler ligado. O que eu vou fazer aqui é só ir no meu view e desligar o snap, né? E também eu não preciso dessas camadas, nem elas separadonas assim mais. Tipo, elas podem ser uma coisa só se eu quiser, né? Vou salvar, bom salvar. Vamos salvar isso aqui como assets 2. É... Dungeon. Dá um save aqui, ó. Dungeon. Eu posso misturar essas três aqui, né? Não tem problema. Eu posso criar um grupo para elas também para ficar organizado. Vou criar um grupo aqui só para poder desligar tudo de uma vez só. Isso aqui eu vou chamar de piso. Então tem uma pastinha piso aqui. E aí vamos desenhar aqui um tijolinho, né? Então aqui, ó, eu vou pegar o meu pincel mesmo, né? Vamos fazer uma paredona de tijolo, assim, né? Fazer ela meio irregular zona, assim, ó. Não quero fazer ela muito certinha, não. Né? Inclusive dá porque tipo, tem essa coisa do tile, dá pra fazer uns formas meio loucas, assim, né? Não precisa ser tudo, né, muito certinho, não. Vamos fazer só desencontrando, assim. Né? Vou fazer um. Deixa eu fazer esse aqui, acho que eu vou fazer ele um pouco passando pra cá e vou fazer esse aqui quebrando pra cá. Deixa eu apagar umas linhas aqui. Acho que eu vou fazer um pouquinho diferente, assim. Ó, tá bom. Quer dizer, não tá bom no sentido de tá com qualidade, não. Tá bom no sentido de explica uma coisa. Né? Explica, tipo assim, você não precisa ser muito rígido na hora de fazer esses tiles de encaixe, não. Você pode, tipo. Ou seja, o encaixe, porque ele é automatizado, né, pela ferramenta de simetria, né? Você pode fazer umas formas mais desencontradonas, assim, que vai funcionar, né? Fazer uma sujeirinha aqui, né? Tipo. E aí, na parede, como é que eu vou usar essa coisa de pensar em três, assim, né? Como é que eu. Porque a parede, ela não precisa ser. Não é só variação de tipos de parede. Ela também pode ter uma variação de base, rodapé, meio e topo. Então, eu posso pensar que eu vou ter variação de dois tipos de parede ou três tipos de parede, mas eu vou ter variação do que é um rodapé dessa parede, o que é o topo dessa parede e o que é o meio, né? Então, acho que eu vou fazer assim, ó. Tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal não no sentido que tá bom, mas no sentido que eu não vou morrer de fome por causa dessa parede, né? É... E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova versão, que é a multiplicata desse cara. Então isso aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser meu meio, certo? Esse aqui vai ser minha base. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar é, 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 um desses tiles aqui e eu vou variar para que ele. Então, ele vai perder o encaixe na parte de baixo, tá? Ele vai perder o encaixe na parte de baixo, mas ele vai ganhar algo que seria um rodapé, né? Ou seja, ele vai ser equivalente ao que seria um rodapé. Então eu vou apagar o miolo aqui, vamos pegar um bem no meio aqui, ó. Vamos apagar aqui. E eu vou apagar isso aqui. Ou seja, aqui eu estou arriscando pra caramba. Ou seja, isso aqui vai ser. Opa, acho que eu apaguei demais. Eu quero
Acho que eu quero lidar com esse cara aqui, ó. Eu quero lidar com esse cara aqui. Eu não quero apagar além dessa linha. E eu quero apagar isso aqui. Né? Acho que aqui tá bom. Então, o que eu estou pensando em fazer aqui é marcar uma base aqui, ó, que tenha essa cara de rodapé, né? Ou seja, isso aqui vai ser usado só no minha modelagem mais embaixo, né? Ou seja, isso não vai ser usado, o encaixe ele não vai ser lateral, o encaixe vai ser só aqui em cima, né? Então, isso aqui eu quero continuar encaixando, mas o resto não tem tanta necessidade não, né? Então, vamos se divertir com isso aqui, peraí. Eu também não quero seguir o mesmo padrãozinho de tijolo, não. Eu quero que pareça realmente diferente, assim, na hora que a pessoa estiver andando, né? Então vamos fazer Vamos fazer um trem meio empilhadão, assim, né? Acho que aqui sobrevive, né? Ou seja, eu perdi o encaixe de um dos lados aqui, né? Eu perdi esse encaixe aqui. Vou fazer bem forçadão mesmo. E isso aqui passa a ser o quê? Um rodapé, né? Isso passa a ser fazer uma sujeira assim, né? Então agora eu tenho um tipo de tile que é para ser usado no meio da parede, um tipo de tile que é para ser usado na base da parede. Eu posso fazer, como falei, variações sobre o mesmo tema, ou seja, eu posso fazer 3 miolos desse, né? Eu vou desligar o meu tile aqui só para ganhar um tempo, né? E já vou fazer 3 variações desse cara aqui, ó. Então esse aqui é o rodapé. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos apagar esse miolo aqui. Acho que 2 variações. Vou fazer 2 variações. Então isso aqui já é uma variação. Ou seja, isso aqui eu vou fazer, sei lá, Deixa eu apagar isso aqui. Fazer. Uma variação. Isso aqui vai ser um bueiro. Né? Vou marcar aqui mais ou menos que isso é escuro. Isso aqui vai ser um bueiro. E aqui, como eu estou fazendo nas outras coisas, eu estou empilhando uns tijolos mais ou menos aqui. Eu não estou muito preocupado se isso aqui tá funcional ou não. Eu quero só, tipo assim, que tenha variações visuais, assim, né? Então aqui eu tenho uma variação rodapé, ou rodapé com bueiro, né? E eu posso ter uma terceira variação, né? Ou seja, eu posso criar variações. Isso aqui eu já posso, inclusive, tipo, já separar, né? Ou seja, deixa eu vir aqui no meu View, Snap. Eu já posso assumir que isso aqui são as minhas variações de rodapé. Vou fazer só essas duas por enquanto. Mas porque eu sei que eu não preciso ter pressa com a aula, mas também não tem por que ficar enrolando, né? E do meio eu vou variar aqui, eu vou avaliar que essas três aqui vão ser as minhas variações. Então minhas variações de base e meio estão aqui, né? Eu já vejo que está encaixando, ou seja, eu não preciso preocupar tanto com o encaixe. Acho que eu posso preocupar mais com o que eu ponho no meio de uma que vai diferenciar bastante com a outra para ficar interessante, né? Ou seja, como que eu faço isso, assim. E aí, tipo assim, de repente a gente faz
uma coisa como tivesse né, sofrido um certo dano, assim, né? Vamos fazer uma coisa que é rachada, assim, e vamos fazer uma coisa que é, o Pedro tá falando sobre uma pausa. Estamos chegando lá, Pedro, estamos chegando lá. Pode ficar tranquilo. Estamos chegando na pausa, né? E aí eu tenho um negócio que parece um quebrado, parece também, pode parecer outra coisa também, mas não é o ponto. O ponto, de novo, não é a qualidade do desenho, é o fato de que coisas que encaixam e que tem variação entre si, né? Então, vamos, né, apagar esse cara aqui, acho que funciona melhor se eu fizer um espaço aqui. Esse aqui, é... como a gente está fazendo jogos 3D, eu não estou colocando muitos detalhes, não, só estou querendo fazer umas variações. Porque se fosse um jogo 2D, eu podia fazer uma correntinha, né? Mas como é 3D, estou pensando em variações mais de padrão e. Né? É, é, como que eu ponho uma forma meio diferente aqui nessa coisa. Né? Então, né, vamos fazer. Tá bom. Tá bom. Eles não são iguais e eles vão quebrar o padrão na hora que a pessoa estiver andando. Né? Então aqui eu tenho chão e parede. Para o cenário de longe podia desenhar quantos detalhes eu quisesse, assim. Depende se você quer sombra projetada, se a sombra é em tempo real, mas sim, poderia sim. Mesh down. Por que eu não precisa mesh down não? Vamos só criar uma camada nova aqui, ó. Eu vou colocar uma pintura, também vou usar o tiling para fazer essa pintura base, tá? Vou pegar aquele pincel que eu estava usando para não sair muito do escopo gráfico que a gente está usando, né? E vou pintar isso bem mais ou menos, tá? Pintar isso bem mais ou menos, só para a gente ter um padrão de cor que eu sei que encaixa, né? Ou seja, eu tenho um padrão de cor que eu sei que encaixa e que na hora que a gente vai colocando lá no Blender não vai ser tipo só uma massa de branco, né? A gente vai ter tipo variação tonal entre parede e chão. Ainda não é sobre o estilo da coisa, ainda é mais sobre é, é, comunicar variação, né? Ou seja, projetar comunicando variação. Aqui eu vou cortar. Eu preciso fazer mais uma camada, na real. Eu preciso de uma que seja o topo, né? Eu preciso de uma que faça o fechamento. Eu preciso de uma que seja o topo. Ou seja, ela vai fazer o encerramento da parede, né? Então ela seria o oposto disso aqui, algo que é encerrado em cima, né? Vamos pegar aqui meu brush de novo, né? E eu estou numa camada nova. Eu estou desenhando aqui, vai sujar lá embaixo, mas não tem problema, porque isso é uma camada separada. E eu vou limpar os excessos disso aqui, né? O que eu quero é pensar como que isso aqui, ó, vira um arremate, né? Ou seja, como que isso aqui vira um arremate superior aqui do espaço, ao mesmo tempo que isso encaixa no tile de baixo, né? Ao mesmo tempo que isso, né, segue essa marcação de tile aqui, né? Então é um pouco essa preocupação aqui nesse tile aqui, né? Ou seja, como que eu faço
A minha preocupação é só no encaixe de baixo, não é no encaixe de cima, né? E, e a gente vai improvisar aqui. Se, de novo, se o encaixe não ficar 100%, a gente depois volta, retoca. Não, não é o fim do mundo também não. Tem uma peça que não encaixou tão bem, né? Né? Então, assim, a minha preocupação é realmente que esse cara aqui, ó, ele tenha o fechamento aqui, né? E na hora que eu... Deixa eu fazer aqui meu view, snap to grid. Deixa eu apagar esse excesso aqui, que esse excesso virou uma turbulência, né? Eu quero ver se encaixa. E aonde ficou uma sujeirinha, eu vou apagar aonde ficou uma sujeirinha que pode ser um incômodo aqui do encaixe, né? Ou seja, estou apagando aqui o excesso de um ou outro tile, né? Então, aonde eu vi que, não, isso aqui não ficou tão bom o encaixe, a gente vai lá e, né, apaga, né? De novo, pensando, tipo assim, aonde que meu encaixe não estiver funcionando, eu vou vir aqui retocando, penso, não, eu quero que ele encaixe, então eu vou resolver uma coisa ou outra, né? Uma das coisas que eu vou resolver é que esses tijolos têm que se encerrar aqui neles mesmos, né? Eles não podem dar sequência para baixo, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui, eles não podem dar sequência para baixo. O outro não tem problema, ele pode virar um tijolo em L, né? É, E aí eu tenho um tile de topo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o chão, que é eu vou apagar o excesso. Vou fazer uma variável, né? Vou fazer uma variável aqui, vou vir aqui e fazer uma variação, né? Só para a gente o padrão não ficar tão evidente. Lembrando que o ideal seria que eu tivesse feito 3 de cada para ter tipo, né, um tipo, outro tipo, né? A gente tem uma variação de tipos. Tá? Lembrando que eu não posso chegar nas beiradas, tá, gente? Eu também não posso esquecer aqui. Eu quase que esqueci, quase que eu comecei a desenhar pra cá. Pode não. Senão eu quebro todo o trabalho de fazer o talho encaixado. Eu vou lá e estrago numa pincelada. Aqui eu quero fazer um buraquinho, fazer uma sujeirinha. Tá. Esses caras aqui, ó, todos esses caras aqui, na verdade, eu só preciso dessa galera aqui, né? Ou seja, eu só preciso dessa galera aqui, né? Vou dar um Ctrl I, vou apagar os excessos para fora, né? Então estou apagando aqui os excessos de linha, tá? E vou apagar os excessos de pintura, né? Vou apagar os excessos de pintura que tem aqui, ou seja, eu não preciso desse tanto de pintura. Estou somando minha seleção usando o Shift, mas tem como somar a seleção aqui, né? Para tipo, selecionar vários blocos. Tô somando minha seleção e vou apagar aqui o excesso. E esses caras aqui eu vou mover eles também. Eu vou mover eles para baixo assim, ó, porque eu já tenho uma camada em cima aqui que é a camada de, de, de pisos, né? E aí, de novo, eu não desenhei essa variável, mas o interessante para mim seria ter, deixa eu pegar o meu brush, seria ter uma variação a mais de topo aqui, uma variação a mais de rodapé aqui, tá? Esse seria o ideal para mim. E aqui, ó, nesses espaços aqui, ó, o que eu posso fazer aqui para poder construir esse espaço da dungeon? Eu posso fazer, por exemplo, aqui uma porta
e aqui outra porta que podem encaixar com esses tiles aqui, ou seja, eu vou querer que ela encaixe com esses dois tiles aqui, ou que ela simplesmente seja bem rente aos limites. E aí eu posso fazer, por exemplo, com duas variações de porta, eu já tenho, por exemplo, uma noção de pode ter mais mundo, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa vai passar, né? Ou seja, eu posso vir aqui criando uma variação dessas. Ou eu posso fazer assim, ah não, deixa eu fazer uma variação de outro tipo de piso para a pessoa passar. Então, a porta vai ser modelada, eu só preciso da textura dela. Né? É interessante que eu tenha espaço, ainda bastante espaço aqui para criar mais variação de parede, mais variação de conteúdo, né? Igual eu falei, eu posso criar uma porta, ou eu posso criar esse espaço. Eu vou desenhar uma porta mais ou menos aqui, eu acho que eu posso parar a parte de explicação gravada nessa parte, né? E eu vou pegar aqui, de novo, a minha porta ela pode ser exatamente o espaço. Deixa eu tirar meu snap to use. Ela pode ser exatamente o meu espaço aqui, ó, né? É, eu vou colocar aqui uma plaquinha, não vou modelar a manivela, né, trinco nem nada, não. Eu vou só tipo desenhar uma coisa que mais ou menos lembre uma porta. Tipo, não é sobre eu desenhar bem, não é sobre eu fazer bons desenhos, é sobre eu fazer a marcação de comunicação, né? Então, acho que eu vou apagar isso aqui, acho que vai ser só a madeira e acho que vai ser só a madeira mesmo. Eu vou fazer essa beirada aqui, só preguiça pura, tá, gente? Então, isso aqui pode ser uma porta. É, eu vou colocar aqui uma camada para eu pintar. E eu vou. Qualquer coisa tá valendo, tá, gente? Não precisa ser preciosista aqui. Eu só quero que ela tenha uma cor distinta das outras coisas. E que a gente possa, na hora que estiver lá, identificar rapidinho do que se trata. Ou seja, eu não tenho que ficar tipo, caçando demais do que se trata isso aqui, né? E eu acho que talvez com isso aqui seja bastante. Eu vou colocar uma cor de fundo aqui geral nesse fundo aqui. Eu vou colocar uma cor de fundo geralzona. Aí, acho que aqui tá bom. E aí, beleza. Vai ter uns espaços vazios aqui, vou deixar eles vazios por enquanto. Não vou ficar refinando essa pintura. Isso aqui é a base do que eu preciso para começar a tratar né, a minha outra parte da teoria, que é, tá, então quais módulos que eu vou fazer, né? Então quais módulos que eu vou me meter a fazer nesse, nesse jogo. Então aqui, ó, eu vou marcar só umas áreas que eu acho que é interessante que elas tenham um tratamento diferente, tá? Então, áreas que eu acho que tratamento diferente pode ser útil, eu vou marcar elas mais ou menos, tá? E aí eu vou propor uma coisa para vocês que estão aqui comigo ao vivo tendo aula. Quem já quiser fazer um intervalo, pode fazer, tá? Disso aqui eu vou emendar o intervalo, ou seja, terminando essa preparação de textura, eu vou encerrar o vídeo, fazer o intervalo, e aí o vídeo de eu montando algum módulo vai ser um vídeo na sequência. Então, se estiver vendo isso no YouTube, ficar atento na sequência desse vídeo, que é eu usando isso de alguma forma, tá? E eu vou só pintar alguma coisa aqui para completar isso aqui.
Então agora eu não devo nem comentar muita coisa, não. Devo ficar mais de que aqui só na pinturinha aqui, só pra adiantar o que pode ser uma coisa útil a seguir, assim. Então eu liguei o Pode fazer talho. uma pergunta, então? Pode sim, pode sim. Faça a pergunta. Você tá fazendo tiling aí, mas você tá fazendo à mão. Tem como fazer, principalmente pelo Blender, você faz uma textura procedural e transforma ela em tiling? Procedural já é talho. Procedural já é Mas automaticamente assim, talho. para fazer um bake de tiling, por exemplo. Para fazer um bake de tile, talvez você tenha que passar um pós-processamento na textura. Talvez você tenha que jogar no GIMP e rodar um tile seamless. Porque aí as medidas podem ser muito orgânicas para você achar a medida certinha. Mas tem como você fazer é possível. Só não é tão divertido quanto parece. Não é tão divertido quanto parece, Ok. mas é possível, sim. Como a textura procedural já é um tile, é, você só precisa ficar atento com esse detalhe, né? Tipo assim, o limite do que você está usando para criar ela está encaixando com o outro lado, então talvez você tenha que fazer um plano dividido em 9, pensando que o seu tile é o meio e ver se os beiradas estão encaixando, e dar bake desse miolo. Né? Mas se você fizer uma textura bem granulosa, com procedural, e só jogar um tile seamless no GIMP, o GIMP ele tem um filtro de mapeamento que ele é o tile seamless, que ele faz texturas ficarem encaixadas. Então ele transforma a coisa num tile. Isso é muito bom para foto. A gente vai usar isso em algumas aulas pra frente. A gente vai Mas ele faz isso automático, não? automático. Você põe ele. Parece, em alguns casos parece bruxaria, em alguns casos fica toscão. Varia de caso a caso, mas ainda é interessante como recurso, assim, você poder falar assim, não, eu quero fazer pegar uma foto, por exemplo, vai ter uma aula sobre criar textura, que eu vou fazer bem isso com foto. Vou pegar a foto, transformar num tile encaixado e a gente vai usar essa foto para gerar uma textura no Blender, né? Vai ser o caminho de eu que tem a textura, que é tile, e eu quero fazer uma coisa que não é tile pro bake. Porque depois você faz o tile também, você faz qualquer coisa com ele, né? É muito massa, assim. Mas Uhum. não é, de novo, não é um grande desafio, não. Só é mais complicado você tentar fazer tudo por dentro do Blender, direto com procedural. Um pouquinho mais complicado do que Uhum. só criar a textura que você quer e rodar um tile seamless na vida. Assim. Valeu. Beleza. Eu quero fazer talvez uma sombrinha aqui, talvez. Só pra ter uma sensação de que são coisas bem diferentes, a parte de cima e a parte de baixo. É que eu quero simetria, né, gente? Sem simetria não adianta nada eu pintar isso aqui. Fica tudo cagadão. Tá bom, então isso aqui me dá uma diferença do que é um topo, o que é uma base. Eu não preciso tratar demais isso aqui, não. Talvez colocar uma cor num tijolo e no outro. Tipo assim, para essa variação ficar bem distinta das outras. Vamos pegar um. Né? E talvez esse aqui ser mais escurão, assim, mais trevoso. Aí a gente consegue ter uma diferenciação rápida do que é um e que é outro, né? Porque as cores estão diferentes. Então, vamos pôr um tijolo meio rocheado aqui, um meio rocheado aqui, um meio rocheado aqui, um meio rocheado aqui. Né? A gente tem uma variação rápida disso aqui. É... Massa. É... E aí, que é o rolê agora? Eu estou encerrando esse vídeo por aqui. Não sei se eu faço mais texturas nesse tile. Não, vou deixar assim para esse final de vídeo. E para quem está ao vivo comigo aqui, eu vou fazer um intervalo de 20 minutos. Então, às 11h10 a gente tá de volta. Tá? Às 11h10 a gente está de volta. É, e para quem está vendo isso gravado no YouTube, existe uma sequência dessa aula
Então, uma vez que você viu essa, né, tem a sequência do processo de usando isso no Blender. Né? Obrigado para quem participou até agora. Obrigadão por quem está comigo participando. E brigadão para quem está assistindo isso no YouTube gravado.